Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, nesta segunda-feira, da 15ª semana do tempo comum, mais uma vez nos encontramos para meditar a liturgia do dia. E a primeira leitura já nos envia hoje ao livro do Êxodo. Terminamos Gênesis com Jacó, Israel, seus filhos, e agora seguimos para o reino egípcio, que já não conhecia mais o nome de José. Naqueles dias surgiu um novo rei no Egito, que não tinha conhecido José, e disse ao seu povo: Olhai como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com prudência em relação a ele, para impedir que continue crescendo e, em caso de guerra, se una aos nossos inimigos, combata contra nós e acabe por sair do país. Estabeleceram inspetores de obras para que os oprimissem com trabalhos penosos. E foi assim que ele construiu para o faraó as cidades entrepostos Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais o oprimiam, tanto mais se multiplicava e crescia. Obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhes uma dura escravidão e tornaram-lhes a vida amarga pelo pesado trabalho da preparação do barro e dos tijolos, com toda espécie de trabalhos dos campos e outros serviços que os levavam a fazer à força. O faraó deu esta ordem a todo o seu povo: lançai ao rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. Esta leitura parece não ter nada a dizer a nós, ser só um ponto de referência histórico. Mas coloquemos a visão espiritual enquanto povo de Deus, que também nós somos. Enquanto o Egito, como símbolo do mundo enquanto aquilo que se opõe a Deus. Recordemos o faraó, o rei do Egito, é justamente um Deus para o seu povo, um filho de Deus. E assim ataca os filhos de Deus, o povo elegido por Deus, como vemos na leitura. E o que isso tem a ver conosco? Veremos no Evangelho de hoje o que Jesus pede de cada um de nós, no nosso ministério, no nosso discipulado, que já refletimos um pouco ontem, no domingo, no Evangelho, o amor. E assim vemos que o povo de Israel crescia, era grande, numeroso, forte, e aqueles que viviam enquanto senhores da terra do Egito, enquanto governantes do mundo, enquanto escravos do pecado, poderíamos assim dizer, e escravizadores no pecado, temiam o crescimento daquele povo. O que isso tem a ver conosco? Se nós refletirmos justamente a frase de um santo que escreve: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Aqui também vemos, de um certo modo, isso já em uma sombra, porque quanto mais o mundo oprimia, enquanto aquilo que se opunha à vontade divina, ao povo de Israel, e queria destruir o povo eleito de Deus, mais o povo crescia, maior era o seu número, mais se multiplicavam
E aqui está também algo para a nossa vida espiritual, para esta realidade que nós devemos de ter em conta diante de nós, e veremos também no evangelho de hoje. Quando nós somos atacados, perseguidos, sobrecarregados por tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus no mundo, as pessoas que se opõem à fé ou à vivência profunda da fé, como todos nós deveríamos ou devemos viver enquanto cristãos, o que nós fazemos? Nós vemos nisso a oportunidade de, como filhos de Deus, como verdadeiros discípulos do Senhor, crescermos, multiplicarmos em Deus, não somente enquanto número, mas enquanto homens e mulheres de fé? Ou nós, diante de tudo isso, nos colocamos como derrotados e simplesmente abaixamos a cabeça e permitimos que o mundo nos derrote, nos imponha a sua escravidão, ao ponto que nós não crescemos enquanto povo de fé, enquanto povo de Deus? Isto depende de um ato nosso, um ato interior, um ato de fé, um ato de amor a Deus ou não. A escolha nossa. Recordemos, a fé, a vida, reflete essa escolha, reflete esta de querer viver realmente como povo de Deus e crescer como seu povo, sabendo que entre nós e o mundo, entre nós e tudo aquilo que se opõe a Deus, haverá sempre uma guerra, uma dificuldade, uma perseguição. E o que nós queremos? Permanecer fiéis ao Senhor nosso Deus e crescermos na fé diante de tudo aquilo que de dificuldades se apresentam por causa da nossa fé. Nós aproveitamos como forma de crescimento ou perdemos esta oportunidade e nos deixamos abater pelo mundo e nos deixamos tornar servos do Egito. Servos no sentido pior da palavra, como se nos tornássemos escravos do pecado. Qual tem sido a nossa resposta, irmão e irmã? Sejamos sinceros. Não queremos tapar o sol com a peneira diante de nossos olhos. Diz o Salmo: nosso auxílio está no nome do Senhor. Realmente no nome do Senhor está o nosso auxílio, a nossa proteção? Ou nós recordamos o Senhor somente nos momentos de dificuldade, e este auxílio que nós temos é como uma forma de encontrarmos a saciedade de nossas vontades, de nossas necessidades? E diz a primeira parte do Salmo: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Então, se estamos no Senhor, os homens, enquanto aqueles que não vivem a fé, que não estão em Deus, podem com sua ira nos atacar, mas não nos derrotarão. Porque nos deixamos envolver, estarmos assim completamente transformados, protegidos pelo amor a Deus e pelo amor de Deus a nós. O Evangelho de hoje, seguimos São Mateus e continuamos com a instrução aos discípulos. Ainda é uma continuidade àquilo que Jesus já dissera e que estávamos meditando nos últimos dias até o sábado. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim.
Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de um justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que o Senhor tem a ensinar para nós neste Evangelho? Que nós ainda temos a aprender com o Senhor. Primeiro ponto. Jesus, que é o mesmo que diz ser o príncipe da paz, diz: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, porque a paz dele é diferente, vem dizer o quê? Não vim trazer paz, mas sim espada. Mas sim a guerra. Que contraditório, Jesus? Não, devemos de compreender. Jesus está falando aqui da verdadeira paz. Recordemos, ele é a nossa paz. Ele não vai dar a paz do mundo a nós. Ele recorda que a paz do mundo é um acordo entre duas partes, onde momentaneamente se vive a ausência de um conflito para se fazer o próprio interesse. Não é isso que ele quer de nós. Ele nos mostra claramente hoje que, enquanto seus discípulos, nós devemos de ter a plena decisão de romper com o mundo, de romper com a idolatria e com o pecado. Ou somos amigos de Deus, ou somos amigos do mundo. Não conseguimos ser amigos dos dois. Não podemos acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Não é isso que dizemos? Ou somos amigos de Deus ou do mundo. E qual amizade nós temos tido? Com Deus ou com o mundo? Se o Senhor pede então de nós uma decisão, nós devemos de compreender que a paz que ele oferece anteriormente, aliás, a paz que ele nos dá, é uma imersão no mundo espiritual. E a espada que ele fala aqui, esta espada é o quê? É a divisão entre o bem supremo, que é Deus, e tudo aquilo que dele procede e as coisas más, que por mais que algumas delas sejam boas, nos levam ao mal e não nos conduzem ao bem supremo, que é o próprio Deus. Então, se para vivermos a paz, devemos de estar imersos no mundo espiritual, na vida da graça, o quanto temos vivido? O momento de oração, de busca de Deus, de meditação da palavra, de escuta do Senhor. Sem isso, não teremos a paz que dizemos querer ter, teremos a paz que o mundo oferece. A ausência momentânea de conflitos, mas isto não é paz. Jesus nos fala que isto não é paz, não é a verdadeira paz. Então, a paz é a união segundo e no amor de Deus, que nos une a Ele e une a cada um de nós entre nós. Esta paz é a que permanece. O resto não é paz. É uma falsa paz. É uma mentira. E não a paz verdadeira. E o Evangelho então nos mostra o quê? Quanto mais nós amamos a Deus, mas amamos as pessoas corretamente. Porque é isso que Jesus está dizendo. Se somos seus discípulos, devemos de compreender que a fé opera em nós uma separação entre os homens, entre os que creem e os que não creem. Porque os que creem terão um destino diferente do destino daqueles que não creem. E crer não é dizer eu creio. Repito uma vez mais. Crer é viver segundo aquilo que eu digo crer. Segundo o fundamento da minha fé, segundo o próprio Deus. Então eu tenho que dizer claramente,
de que lado eu estou. Isso implica a afirmação do primado absoluto de Deus em minha vida. E este é o preço da minha paz. Deus reina absolutamente em minha vida, em tudo, ou tem partes da minha vida que eu oculto, que eu reservo para mim e não quero entregar para Deus? Algumas formas de pensar, de agir, alguns pecados, algumas áreas. Sou meio cristão, sou cristão morno. E então vemos aqui, quando Jesus fala: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, e seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. O que está querendo dizer Jesus aqui? Que nós devemos de amar, acima de tudo, o Evangelho. Porque o Evangelho, o próprio Cristo, comporta um amor total que redefine todos os demais amores em nossa vida. Por causa do amor a Jesus, ao Evangelho, por causa do amor total a Deus, todos os demais amores em nossa vida são redefinidos, são reconstruídos no amor a Deus. Assim passamos a amar corretamente a todos os demais, como devemos amar. Mas isso só acontece quando temos um encontro pessoal com Jesus, quando temos a intimidade com o Senhor, a vida de oração. E o quanto temos realmente amado Jesus acima de tudo, amado a Deus acima de tudo, ao ponto de que nossos amores na nossa vida foram reconduzidos, redefinidos. E aqui ainda Jesus fala que nós devemos de tomar a cruz, ou seja, morrer a cada dia. Tomar a vergonha sobre nós, porque recordemos, nos coloquemos no intuito do Evangelho. Para nós, a cruz é sinal de salvação, e é claro isso, mas se nós nos colocamos diante de um judeu daquele tempo, a cruz é um sinal de vergonha, de sofrimento e do pior sofrimento. Então, quem não toma a sua vergonha por causa de mim, por causa do Evangelho, quem não toma o sofrimento sobre si e não me segue, não é digno de mim. E o quanto nós tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus. Muitas vezes nós dizemos isso e não fazemos. E diz Jesus ainda: quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai encontrá-la. O que está dizendo aqui Jesus? Está mostrando que nós devemos de ter um olhar clínico ainda nos nossos dias. Existem muitas pessoas boas que vivem a fé, mas que não querem se comprometer com ela. Muitas pessoas que não querem se dedicar à profundidade da fé. Vivem uma vida pacata, vão à igreja, não fazem o mal, não têm grandiosos pecados. Vivem a sua vida com as diversões, mas espiritualmente estão apagadas. E quantas são as pessoas na igreja hoje? Quantas? E se pergunte, assim como eu me pergunto, não serei eu assim? Quero uma vida de fé pacata, uma vida espiritual apagada, porque não quero a profundidade da fé. E assim podemos encontrar ainda esta guerra na família aqui de Jesus, por causa da fé, operada por causa da fé, esta separação na própria família. Porque às vezes alguém dentro da família se converte, tem uma conversão tão profunda que muda seus hábitos, sua forma de agir, e se abandona, se consagra totalmente a Deus. E aquela pessoa que vive uma fé pacata dentro de casa começa: ah, mas para quê? Jesus não quer isso. Deus não quer isso. Você está sendo exagerado. Não é bem assim. Olha aí, começou na própria família a divisão. A divisão que Jesus disse. Por causa dele, do Evangelho. E eu não devo de querer agradar aos demais. Eu devo de querer viver a profundidade da fé. Se eu estou realmente reconhecendo a fé e vivendo a fé que a igreja, que Jesus me deixou. Não devo de querer adocicar para apaziguar a minha mente. E então tenhamos claro que a verdade da fé exige muito de nós, exige muito de cada um. E muitas vezes o Evangelho vai trazer para nós problemas, dificuldades,
na nossa família, nos nossos amigos, na onde trabalhamos. E aqui, ao falar de vida, Jesus está falando psique, que significa vida interior. Quem quer salvar a sua vida interior vai perdê-la, vai perder a vida eterna. E quem não se preocupa em salvar a vida interior por causa de mim, esse vai encontrá-la. Vai encontrar a vida verdadeira. E aqui cabe o questionamento. Porque muitas vezes, muitos de nós, seguimos os caminhos do Senhor. Tivemos uma pregação, uma palestra, meditação, leitura, conhecemos tantas coisas de Deus, mas reservamos certos campos da vida para nós. Quais os campos da minha existência que ainda eu não entreguei a Deus? Porque devemos de ter claro que um cristão que vive a fé pela metade é pior que o infiel que não conhece a Deus e vive no pecado. Por quê? Porque o infiel vive muitas vezes no pecado pela ignorância. Agora, o cristão que conhece a fé e reserva para si, peraí, não é bem assim. Não, o evangelho diz isso, mas eu tenho que adaptar ao tempo, não é assim tão profundo a santidade que Jesus está pedindo para mim, as coisas estão assim um pouco erradas. Se estamos fazendo isso, vivendo pela metade, nós temos consciência do que estamos fazendo. E é pior para nós, porque a nossa condenação será muito pior, porque conhecemos a fé, a verdade, e vivemos no erro. E segue Jesus falando algo. Quem recebe um profeta por ser profeta receberá a recompensa de profeta, e quem recebe o justo por ser justo receberá a recompensa do justo. O que significa isso? Está falando daqueles que recebem aos seus discípulos. O discípulo que é profeta. O que é um profeta? É aquele que busca a santidade e dá uma palavra de Deus para os outros, que prega, que anuncia. E muitos não têm o dom da pregação. Devemos de reconhecer, cada um tem o seu dom. Então quem recebe ao profeta vai receber a mesma recompensa que o profeta. Como diz São Paulo, como cooperador, vai participar daquilo que o profeta fez. E quem é o justo? O justo é aquele que é santo para si, não é uma pessoa errada. Também vai receber a recompensa do justo, do santo, que busca a santidade. E nós temos, assim, recebido aos profetas, aos santos, aqueles que buscam a santidade em Deus? E segue ainda Jesus falando: quem dera ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, ao profeta ou ao justo, por ser meu discípulo, não perderá a sua recompensa. O que está dizendo aqui Jesus? Que aqueles que não têm condições de pregar, mas que de alguma forma participam, cooperam com aqueles que são pregadores, como por exemplo, eu que, na minha pequenez, na minha pouca capacidade, me esforço também para poder ajudar vocês a escutarem melhor o Evangelho. E assim, passam adiante a minha homilia? Ou ainda falam daquilo que sentiram tocar seus corações? Ou ainda deram, como diz aqui Jesus, um copo de água? Ajudaram, apoiaram de algum jeito? Foram apoio, sustento na vida do pecador? Defenderam quando quiseram acusá-lo de coisas que não eram verdadeiras, de mentiras? E defenderam em todos os momentos e em todas as pessoas aonde a palavra de Deus é bem pregada. Aqueles que fazem isso, que socorrem ainda cuidando da saúde de um padre. Sou médico, sou isso, sou aquilo. Padre, eu quero te oferecer essa coisa, vem aqui, faça isso. Dá alguma coisa. Não importa, o carinho, o acolhimento, o socorro. Padre, o senhor está muito cansado, olha, eu tenho um lugar, vai lá na minha casa, eu tenho essa casa em tal lugar, vai ali descansar. Então, todos os que socorrem, até mesmo cuidando da saúde, da vocação, eles participarão da recompensa do pregador, daquele que levou, porque ajudaram de algum modo o pregador a pregar. Participaram da construção da missão que Deus lhe confiou. E por isso receberão também a recompensa daquele pregador, daquele justo. E eu e você
temos feito este acolhimento que Jesus nos pede, da forma que podemos, seja oferecendo um copo de água, um prato de comida, um carinho, algo que eu tenho, que eu posso oferecer. Temos socorrido, temos participado, temos cooperado sendo apoio e sustento para o pregador, até mesmo com nossas orações, porque isso é muito importante. Como vos disse, estou passando por alguns problemas de saúde sérios na minha família, até mesmo as orações ajudam muito. E temos participado assim para que o Senhor, não pelo interesse da recompensa, mas para participarmos do ministério que o Senhor confiou àquela pessoa a qual eu quero ajudar. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais a escutarmos o que o Senhor nos diz no discipulado e a vermos a nossa batalha contra o mundo, o pecado, a escravidão do mal. E assim, buscando cada vez mais ser fiéis a Jesus e ao Evangelho, possamos romper com tudo aquilo que não vem de Deus, sabendo que enfrentaremos dificuldades em nossas vidas, mas que possamos permanecer firmes na santidade e na opção pelo Senhor, para assim um dia participarmos na eternidade da sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.